E se eu te dissesse que o preço estagnado do XRP, que frustrou tantos investidores por tanto tempo, está prestes a encarar uma tempestade perfeita? E se a prova disso não estivesse em um gráfico de preço, mas em um número que o mercado está ignorando, mas que as baleias, o dinheiro inteligente, já estão usando a seu favor? Estamos falando do ledger de número 100 milhões do XRP. Isso não é só um número, é um sinal, um marco histórico de resiliência, segurança e poder. E nesse vídeo eu quero te mostrar de forma didática, com provas, como que esse marco, combinado com uma acumulação silenciosa e bilionária, pode ser um catalisador que todos nós estávamos esperando. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a informação que eu vou revelar pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o futuro do XRP. Vamos ser honestos. Olhar para um gráfico do XRP nos últimos meses, até anos, tem sido um teste de paciência para muitos, para todos os investidores de XRP. Vimos outras moedas explodirem, vimos o mercado inteiro se mover e o XRP muitas vezes parecia estar adormecido. Eu sei que é frustrante. Você ouve sobre a tecnologia incrível, as suas parcerias, sobre a sua utilidade no nosso mundo real para pagamentos transfronteiriços, mas o preço não reflete essa realidade. Essa desconexão toda entre o valor fundamental e o preço de mercado é o que gera tanta dúvida. Mas é exatamente nessa desconexão que a maior oportunidade da história recente do XRP pode estar escondida. O mercado de massa é movido por hype, por notícias do momento. Isso é fato, mas o dinheiro inteligente, as instituições, as baleias, elas se movem por fundamentos, por sinais que a maioria não vê. E o primeiro grande sinal acaba de ficar visível. Vamos ao ponto central. O XRP Ledger está se aproximando de 100 milhões de ledgers fechados. Mas o que é um ledger? Pense no XRP Ledger como um livro contábil digital, global, impossível de ser falsificado. Cada ledger é como uma página nesse livro. A cada 3 a 5 segundos, uma nova página é preenchida com todas as transações, validadas por uma rede descentralizada e fechada para sempre. Ela se torna parte da história imutável da rede. Chegar a 100 milhões de páginas nesse livro não é apenas um número bonito. É a prova irrefutável de mais de uma década de operação ininterrupta. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Sem falhas, sem hacks. É uma demonstração de robustez e segurança que pouquíssimas blockchains no mundo podem alegar. Enquanto os outros projetos ainda estão aí na fase de promessas, o XRP Ledger está aqui, funcionando, testado em batalha, e por isso, o que acontece? O que acontece com o preço? O que isso importa para o preço? Porque o grande dinheiro institucional, aquele que move o mercado de verdade, ele não investe em promessas. Ele investe em certezas, em infraestrutura comprovada. Os 100 milhões de ledgers são o atestado que o XRP é uma infraestrutura de nível mundial, pronta para a economia global. É a fundação de concreto, sobre a qual o arranha-céu do preço pode ser construído. Mas não acredite apenas na minha palavra. Vamos seguir o rastro do dinheiro. Uma regra fundamental dos investimentos é:
Não ouça o que eles dizem, observe o que eles fazem. E o que as baleias de XRP estão fazendo enquanto o preço está baixo? Elas estão acumulando de forma agressiva e silenciosa. Dados da plataforma de análise Sentiment, citados em uma reportagem da Web Bitcoin, mostram que existe um padrão. As carteiras que possuem entre 1 milhão e 10 milhões de XRP, estamos falando de posições de milhões de dólares, aumentaram significativamente as suas posses. Elas aproveitaram cada queda de preço para não vender com medo, mas para comprar mais barato. Pense nisso, porque investidores que têm acesso às melhores informações e análises do mundo estariam comprando massivamente um ativo que supostamente não sai do lugar? A resposta é simples. Eles sabem de algo que o mercado de varejo ainda não percebeu. Eles não estão olhando para o preço de hoje. Eles estão se posicionando para o preço de amanhã. Eles veem o marco de 100 milhões de Ledger não como uma notícia, mas como uma confirmação de sua tese de investimento. Se a acumulação das baleias é a fumaça, a entrada de capital institucional é o fogo. Por anos ouvimos que essas instituições estão chegando. Bem, no caso do XRP, elas já estão aqui e os números não mentem. A mesma reportagem de um relatório que saiu na CoinShares, uma das maiores gestoras de ativos digitais da Europa. O relatório ele mostrou entrada de capital bilionária nos mercados de criptoativos. E adivinhe, o XRP foi um dos destaques, recebendo milhões de dólares em entradas líquidas em produtos de investimentos, que são os ETPs, em apenas uma semana. Um ETP, ou produto negociado em bolsa, é a forma como o dinheiro sério e regulado de fundos de pensão, family offices e grandes corporações entra no mercado cripto de forma segura. Quando vemos milhões em ETPs de XRP, não é o investidor de varejo comprando na corretora, é o dinheiro de Wall Street. É o dinheiro que tem paciência, que tem estratégia e que não está aqui para um lucro de 10%. Eles estão aqui para valorizações que mudam o jogo. Agora vamos juntar as peças deste quebra-cabeça. O que temos aqui não são eventos isolados, é uma confluência de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita se formando. De um lado, temos a fundação, uma rede que atinge um marco histórico de 100 milhões de ledgers, provando a sua maturidade e confiabilidade como nunca antes. Do outro lado, temos o dinheiro inteligente, baleias que, em vez de vender, eles usam a estagnação do preço como a maior oportunidade de compra na década, acumulando silenciosamente enquanto todos estão distraídos. E, finalmente, temos o capital massivo, as instituições financeiras, através de veículos de investimentos regulados, injetando milhões de dólares, validando o XRP como um ativo de grau institucional. Fundação sólida, acumulação de insiders e validação institucional. Historicamente, quando esses três fatores se alinham para qualquer ativo, o resultado tende a ser um só, uma reavaliação de preço parabólica. A pergunta não é mais se, mas quando. A história ela está escrita diante dos nossos olhos. O marco de 100 milhões de ledgers é mais que um número. É um testamento. O movimento das baleias é mais do que uma especulação e convicção. A entrada institucional é mais que um fluxo de caixa, é um voto de confiança. Eu fiz minha pesquisa e o que eu vejo me deixa extremamente otimista. Mas agora eu quero saber de você. Você acredita que esses sinais são o prenúncio da grande virada do XRP?
Qual que é a sua previsão de preço quando o mercado finalmente acordar para esses fatos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio e respondo o máximo que eu consigo. Se essa análise profunda, ela te abriu a mente, te ajudou a conectar os pontos, a única coisa que eu te peço é que esmague o botão de like, para que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas da nossa comunidade XRP. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a jornada está apenas começando e você não vai querer perder ou ficar de fora do que vem a seguir. Lembre-se sempre, faça a sua própria pesquisa. O poder para mudar a sua vida financeira está no conhecimento. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.